Bom, então vamos terminar aqui essa parte que a gente está fazendo, né? Os I3 raditos linha, né? Bom, então, o que nós dávamos, a ênfase que nós estávamos dando, como é um curso de Yang Liu, a ênfase que nós estamos dando é que os I3 pedem também uma teoria de gate, uma simetria de gate, que nós já falamos qual é, já fixamos o gate, então nós trabalhamos, por enquanto, até agora a gente está trabalhando com o Harito Schwinger massa zero. Então, e aí a gente tinha visto que as condições de gate, nós fixamos pela equação de campo, né, e usamos a condição do gate, que é o gate que corresponde à supersimetria local, a transformação de gate corresponde à supersimetria local. Então a gente chegava a fixar o gate através dessa condição. Lembrando, para quem não está muito acostumado, que gama mi é a matriz com índices alfa beta, no campo de Harito Schwinger tem o índice vetorial beta, você tem essa condição. E depois, pelas equações de campo, de posse das equações de campo, né? Então, gama mi dmi igual a zero. A gente chegar, gama mi passa para cá, já usa a condição que tem a fixação do gate. E aí sobra essa condição aqui, b slash psi igual a zero. Ou seja, vamos colocar assim, gama mi dv atuando psi igual a zero. Aí a gente pode fazer o que? A gente contrário aqui com o gama mi, então trazer esse gama mi para cá, uso a relação de erros de comutação, esse gama mi bate aqui e vai sobrar para nós, então, dv psi igual a zero. Então nós temos duas condições de gate. No final de tudo, né, na verdade, são duas condições de gate nesse sentido. A primeira condição de gate, que é fixada mesmo pelo parâmetro local, lembrar que a transformação de simetria, né, a transformação de gate do Harito Schwinger é essa aqui. Tem uma derivada de parâmetro alfa. Então, esse parâmetro aqui é fermiônico, me permite impor essa condição de gate na condição de gate com a equação de campo. Agora, um shell, eu tiro uma segunda condição. Então, isso aqui elimina os graus de liberdade e a gente tem discutido anteriormente justamente que são o campo de Harito Schwinger, um shell, tem 2 graus de liberdade. Tinha que ser, tem um campo sem massa. Né? Pelo teorema de Wigner, na relatividade, toda partícula de massa zero tem 2 estados de spin, 2 estados de densidade, que correspondem justamente aos 2 graus de liberdade. Agora, vamos ver para falar dessa formulazinha dos esse caso é sem massa ou com massa? Esse aqui, desculpa, se você pensar, vamos botar por enquanto sem massa. Então, massa, por enquanto sem massa. Obrigado, Eduardo, por deixar, porque senão vai ficar no quadro essa confusão. Então, agora, depois tentar. Por que a gente quer pensar no campo de Harito Schwinger com massa? Primeiro, da mesma forma que na simetria, quando a gente tem uma simetria de gate, né, que é quebrada espontaneamente, uma simetria de gate local é quebrada espontaneamente, a resposta vetorial adquire massa. Outro ponto é, se nós formos, aqui estamos trabalhando no campo de Harito Schwinger sem qualquer conexão com a sua gravidade. Nós estamos produzindo o campo de Harito Schwinger com base no grupo de Lorentz, pensando que o que acontece com os campos de spin maior que 1. Nós já tínhamos visto que para spin zero eu posso ter uma simetria de gate. Se eu descrever o spin zero pelo campo de Kalman-Ramon, se nós usarmos o campo de Kalman-Ramon para descrever um campo de spin zero, uma partícula de spin zero, então a gente usa o campo aximétrico de 2 formas de gate. E aí nós já tínhamos discutido aqui no curso que essa transforma de gate aqui, ela tem uma simetria de gate a ela associada. E com esse parâmetro de gate, nós conseguimos fixar o gate de equações de campo de tal maneira que no final a gente
partícula de spin zero, com shell. Então a gente pode dizer, será que eu só tenho teoria de Gauge para ir para a partícula de spin 1? Não, para a partícula de spin zero, claro, nós tradicionalmente, inclusive no modelo padrão, representamos o spin zero, a partícula de spin zero pelo campo de Clapeyron, mas nada me impede, né, por exemplo, na formulação de cálculo na conta, se eu quiser escrever, por exemplo, campos mediadores de interação entre cordas, eu vou precisar de campos de spin zero, campos de cálculo na conta, e aí ele sujeita a CDD de Gauge. Então, não é mandatório eu spin zero que não CDD de Gauge. Estou só dizendo o seguinte, CDD de Gauge não é propriedade única e exclusiva dos campos vetoriais. Então, eu posso ter aqui depois o campo de spin 1, então nós temos a simetria de Gauge, né? seja a teoria eletromagnética de Maxwell, né? Então, essa é a simetria de Gauge, vamos dizer, conhecida, né? Tradicional, incorporada à cultura popular, que é a Gibbs e Maxwell. Agora, se eu tivesse spin maior, toda a discussão que nós temos é essa, spin maior for igual a 1, né? Tá? Spin 3 vezes, aí a gente tem a questão dos spins escuros, né? Então aparecem modos escuros, vou colocar assim. Modos escuros de spin. Então a gente precisa de simetria de Gauge. Então essa é o ponto de vista que nós estamos adotando para trazer o campo de Hamilton-Schmidt. E sabe, pode ser, né? Mas nesse sentido que eu estou falando, um dano de aço geral, né? Mas está bem falar. Aí a gente tem duas condições de vídeo, né? Isso. E aí a gente, no campo ali, a gente vai ter o spin 3 meio e o spin 1 meio. Isso, exato. Essa condição mata o spin meio e essa outra condição mata o spin meio. O que a gente tem que ter, na verdade, é um Hamilton Schmidt, o índice Mi, ele carrega spin 0 e spin 1. E o índice alfa, que é o índice extenorial, esse aqui é o índice Mi. E o índice alfa é spin meio. Então, a gente vai ter 0 com meio dá meio. E 1 com meio dá meio e 3 meios. Então, no final, a gente tem 3 spins. Então, uma condição de Gauge mata essa e a condição ao chão mata essa. Quem sobra garante para nós os spins 3 spins, certo? Bom, então, eu estou só sempre chamando a atenção disso, porque não é usual. O que Harita Schwinger tem a ver com o Young Mills? Não é que tem a ver diretamente com o Young Mills, tem a ver no sentido de que ele pede um princípio de Gauge. Eu acho que isso é uma boa maneira, acho que eu não gosto de supersimetria, né? Não é nosso caso aqui, porque defender também, eu já falei isso numa aula, mas estou repetindo, porque como a gente pode trazer alguma defesa para a supersimetria se ela não foi observada no ETHC e toda a discussão. Ali nós estamos falando de supersimetria, a gente está falando de um mecanismo especial, especialista que é a supersimetria. Mas a supersimetria como um todo, a gente pode discuti-la, introduzir via simetria conforme, que é uma simetria das altas energia, ou então pensar, os campos relativísticos, né, são ligados a representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Se o grupo de Lorentz me dá spin 0, meio, 1, 3 meios, 2 e assim vai, a questão é como eu posso discutir o spin 3 meios e livrá-lo dos spins escuros que a própria relatividade impõe. Isso aqui é fruto da relatividade, porque eu estou introduzindo o spin na relatividade, né? Então, isso aí traz esses spins escuros. Bom, então, uma das defesas é, se o campo de spin 3 meios está no grupo de Lorentz, se eu quero dar uma descrição física consistente para ele, eu tenho que buscar uma simetria de Gauge. Então, e essa simetria de Gauge, é uma simetria de Gauge, mas o que ela tem de especial? Parâmetro fermiônico. E isso aqui é exatamente a supersimetria local. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a supersimetria, a gente poderia introduzi-la não diretamente via supersimetria global, mas via supersimetria local. Então, a supergravidade, ela pode ser colocada antes da supersimetria. Ela aparece no campo de spin 3 vezes. E aí a gente vai e diz, bom, já que eu tenho uma simetria local, o que acontece se esse parâmetro for global? E se esse parâmetro não depender das posições de espaço temporais? Que, vamos dizer, de destruição física eu ganho com uma simetria induzida
parâmetros espirituais constantes, né, independentes do tempo e do espaço. A gente tem essa simetria tradicional. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Essa simetria de Gay, ela não é uma simetria de Yang e Hughes no sentido não abeliano, é uma simetria abeliana, comum, né? No caso, uma simetria veio anti-abeliano, que é o parâmetro anticorrúvel, são parâmetros fermiônicos e anticorrúveis. Bom, então a gente chegou à discussão, mostramos na aula antecedente diferentes formas, né? A equação de Hariri-Schmidt, sem massa ainda, né? Ela pode ser escrita aqui, ela pode ser escrita de formas diferentes. Mostrou na aula passada, toda a manipulação com as matrizes de campo, se a gente parte essa equação de campo aqui, então vamos dizer, essa aqui vai ser a equação de Hariri-Schmidt original. Então a gente pode, por exemplo, multiplicar essa equação aqui colocando ali. E aí, como você quer antissimétrico em Mi, o antissimetrismo ganha o quê? Aquele gerador sigma Mi, né? Posso colocar aqui sigma Mi, antissimétrico, meio, gama Mi, gama Mi. Então, automaticamente a equação de Hariri-Schmidt também pode aparecer sobre essa forma. Porque às vezes, dependendo do que a gente quer manipular com a equação de Hariri-Schmidt, é mais vantagem escrever de uma forma ou de outra. Por exemplo, aqui é uma outra forma de recorrência. E aí depois tem uma outra possibilidade que a gente mostrou na aula passada. Se a gente multiplicar aqui com uma matriz gama lambda e usar a relação liga gama lambda com sigma de Mi, a gente usando a álgebra das matrizes gama, a gente pode mostrar que no final de tudo essa equação cai nisso aqui. Epsilon, Mi, kappa lambda, gama sigma, gama Mi, kappa psilon. Então, é uma outra forma equivalente de chegar aqui no Hariri-Schmidt. Que aí a gente pode escrever, de cada maneira de escrever as matrizes gama, né? Eu posso poder multiplicar essa matriz gama por duas matrizes gama que estão aqui, e aí aparece no meio da formulação a matriz completamente antissimétrica de três índices, três polos. E essa aqui eu escrevo dessa forma. É daqui que vai sair essa equação. E as outras vão automaticamente se cancelar. Então, são três formas, né? Essa forma aqui é a forma primária, proposta na Hariri-Schmidt, depois tem essa equação aqui, obtida a partir da primeira, e depois essa. Então, essas três equações de Stern, primeiro, massa zero. Agora, se a gente quiser, o que a gente quer introduzir massa? Então, estava falando, se, por exemplo, que é o que acontece na supergravidade, se houver o chamado super Higgs, o mecanismo de super Higgs, né, o super Higgs mecanismo, na verdade, então, tem um campo de três meios, pode ganhar massa. Então, o gravitino ganha massa, a ideia, inclusive, se quebrar a supersimetria, é que o grávido fique sem massa, mas o gravitino apareça com massa. Então, a supersimetria total, o fóton fica sem massa, mas o fotino, ou no caso da QCD, da super-QCD, o gluíno adquire massa. Então, é interessante estudar o campo de três vezes massivo. Também, a gente tem que discutir a questão da carga, como acoplar a Hariri-Schmidt, né, com a campo elétrico-magnético. É simples, né? Faz o acoplamento mínimo aqui, não vai ter problema. O acoplamento mínimo de Hariri-Schmidt é problemático. Você vai ver como e por quê. Eu trouxe até o Taylor aqui do Corrati, no máximo do Corrati, do Corrati e do Raman, em que eles mostram como escrever os PIN 3 meios acoplados a um campo eletromagnético de forma consistente. Precisa incluir acoplamentos no mundo. Mas vamos ver. Então a gente quer introduzir carga. Para a partícula ter carga, a gente sempre usa o ponto de vista de uma partícula carregada deve ser massiva. Né? A gente não está assim, dando ênfase a escrever uma partícula carregada de massa zero, eletromagneticamente carregada de massa zero. Então vamos lá. Então, colocando a massa, verdade, né? Nossa equação pode ser escrita, né? Quer dizer, posso pensar assim, da onde sai esse Lagrangiano? Vou colocar esse Lagrangiano de Hariri-Schmidt, que a gente coloca, poderia ser, a gente
propõe esse lagrangiano aqui. Ele vem com menos 1,5, aí a normalização dele, menos 1,5, psi barrado, epsilon, i, kappa. Então, pelo princípio variacional, no caso de massa zero, essa equação que sai imediatamente. Agora, o matemática que a gente vai ver vai ser isso aqui, né? Esse fator meio que aparece, a gente quando varia aqui, faz as integrações com os fatos, né? Aí a gente está usando o fato aqui, tipo, o campo psi, ele é um campo, é um Feynman maiorano, ou seja, psi conjugado de carga é igual. Conjugado de carga, a gente sabe o que é, C, psi, A, exposto, né? Igual a psi. Então, por isso o fator meio. Então, eu vario aqui, ele ganha aquela equação e agora com o termo de massa. Vai ficar epsilon e falando. Vou fazer o seguinte. Seja maior no sentido de grau de liberdade, o mínimo de grau de liberdade. Poderia ser um termo de Dirac, mas o que você espera é que, quando você está fazendo uma primeira distribuição, para ver quais são as propriedades da partícula na sua forma descarregada. Depois, quando a gente colocar a carga, vai ser deixar de ser melhorando, vai passar a ser o termo de Dirac. Bom, se eu vou fazer o seguinte, quando eu estiver carregando essa estrutura grande aqui, essa estrutura aqui tem um índice livre, né? E a gente pode escrever como definir essa grandeza. Vou dar uma. R de Harita, né? Harita, R, vamos definir essa grandeza aqui. R, definido assim. Epsilon, mi, kappa. Gama 5, gama i, e kappa. Vou colocar isso assim. De tal maneira que a equação de campo vai ser R mais N sigma I se barrar seja assim. Eu posso colocar então esse aqui fica sendo a equação massiva. É aquele termo lá, acrescentando agora o termo de massa. Bom, vamos lembrar o seguinte: quando a gente escreve o campo de De Broglie próprio, quando a gente faz o eletromagnetismo de massa e acrescenta a massa de De Broglie próprio, Mi, e aí acrescenta o termo massivo aqui, N2 ali, a gente ganha não mais uma condição de gauge, mas a gente ganha uma condição subsidiária. Contraindo aqui com a derivada de I, a gente chega à conclusão de que essa condição aqui aparece não mais como condição de gauge, mas como condição subsidiária que reduz, né? Mostra que a parte longitudinal do AMI é zero, não se recupera no ponto de propagação, e o campo mantém os 4 graus de liberdade, cai para 3. Você medida que ele acaba caindo para 2 por causa da equação de Gauss. A pergunta é, tem algum vínculo subsequente, alguma condição subsidiária devido, né, à presença da massa? Então vamos olhar agora. Então esse aqui é o campo locado ali de número massivo. Vamos fazer o seguinte, se a gente contrai essa equação aqui, gama mi, o índice livre dela, qual é o índice livre, né?
sempre. Gama mi, sigma mi, né? Si. A gente deve ganhar uma condição da gama mi. Quando eu colocar esse gama mi aqui, esse gama mi vai estar contraído com essa grandeza aqui. Aí o gama mi vai passar pelo gama 5, vai dar um sinal menos. Então a gente vai ter menos epsilon mi capa lambda, gama 5, essa parte. Então só vamos desenvolver só essa grandeza aqui no momento. Né? Vai ficar menos epsilon mi capa lambda, gama 5, gama mi. E aí, claro, essa grandeza aqui é ancimétrica de mi. Então eu posso substituir aqui pela parte ancimétrica, 1 meio de gama mi menos gama mi. Mas nós estamos justamente, né, quando a gente assimetriza aqui, a gente vai poder substituir por 1 meio de gama mi menos gama mi. Para nós, a gente chamou de gama mi, nós estamos chamando de sigma mi. O nosso sigma mi, olha esse aqui. Então, eu vou ficar com essa combinação. Epsilon mi capa lambda, gama 5, sigma mi. Então, essa relação, eu vou colocar aqui, epsilon, vamos lembrar aqui da aula de multiplico. Epsilon mi capa lambda, gama 5, sigma mi. Então vamos pensar o seguinte, o que a gente pode colocar aqui? Vamos pensar assim, ó. Essa matriz aqui, esses índices aqui, se esses índices estão aqui, esses dois índices aqui vão ter que ser diferentes de gama mi. Esse capa lambda não vou poder repetir o gama mi para o epsilon. E aí o gama 5 contém as 4 matrizes gama. Então, essas duas matrizes que estão aqui vão aparecer dentro do gama 5. E por anticomutação e comutação, elas vão gerar a identidade. Vai sobrar no final do dia alguma coisa que vai ser ficar falando. Então, isso aqui deve ser, no final de tudo, uma constante. Cada a gente vai fixar vezes um sigma. Ficar falando. Só olhando assim, vamos fixar isso aqui. Aquela identidade que o gama 5 sigma mi é 1 sobre 2. Isso é 1 sobre 3, 1 sobre 6. Acho que é 1 sobre 2, epsilon sigma. Pode explicar, você pode usar o gama 5. Vezes o sigma. Exatamente. Não, exatamente. Isso aqui no final tem que ser proporcional a esse sigma. Né? Tem que só ver qual é a constante que aparece. Então a gente pode fixar facilmente. Porque isso aqui é uma identidade tensorial, vale para qualquer componente. Então vamos supor, se eu pegar o mi, como é que eu queria pegar o capa lambda igual a 2, 3. Então se eu pegar sigma, se eu pegar capa lambda, deixa eu fazer aqui esse campo de base. Então se eu pegar aqui esse capa lambda igual a 2, 3, vai aparecer esse epsilon mi, vou fazer assim, esse rascunho epsilon, então para fazer fixar ali, vai aparecer epsilon mi 2, 3, gama 5, sigma mi, vamos colocar assim. Então se eu pegar 2, 3 aqui, vou pegar esse, fixar isso aqui 2, 3, então isso vai ser capa sigma 2, 3. Então, tá? Para a gente poder fixar o capa. Se eu pegar aqui 2, 3, aqui vai poder ser 0, 1, 0, 1, mais 1, 0, 1, 0, que vai se duplicar. Então vai dar 2 vezes epsilon, no momento que eu fixei aqui 2, 3, vai dar 2 vezes epsilon, 0, 1, 2, 3, gama 5, sigma mi, que vai ser então sigma 0, 1. O que é sigma 0, 1? É um meio de gama 0, gama 1, menos gama 1, gama 0. Como eles anticommutam, vai dar um fator 2 que vai cancelar o meio daqui. Então vai ficar, no final de tudo, epsilon 0, 2, 3 é 1, vai ficar 2 vezes gama 5, gama 0, gama 1. Gama 5 é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Aqui é gama 0, aqui é gama 2. Vamos ver só o lado esquerdo. Então, esse gama 0, ele pode passar aqui, ó, 1, 2, 3, vai dar um sinal menos. O gama 0 ao quadrado faz 1. Então, eu posso
cancelar isso aqui, colocando sinalmente. O gama 1 vai passar por aqui duas vezes, não vai ter problema. Então, eu vou ficar com essa combinação. Gama 1, gama 1. Gama 1 embaixo é menos gama 1 em cima. Gama 1 em cima ao quadrado é menos 1. Então, o sinalmente persiste. E esse gama 1 dá identidade. Tem 1 em cima e embaixo. E aí sobra para nós gama 2, 3. Vai ficar com menos 2 e gama 2, gama 2. Por outro lado, isso aqui é capa sigma 2, 3. Que é o meio de gama 2, gama 3, menos gama 3, gama 2. Que vai dar duas vezes, né? Vai cancelar o 2, gama 2, gama 3. Então esse capa tem que ser menos 2i. Então a gente pode escrever essa identidade aqui, menos 2i. Sigma capa lá. Vou colocar assim. Então a gente aqui consegue trazer isso aqui de uma forma de número sigma, né? Quando a sigma está falando, a gente está contraindo aquilo ali, né? Então ficou para nós essa combinação desse epsilon, esse gama 5, esse sigma mini aqui, que deu menos 2i sigma está falando. Menos 2i sigma catalâmica atuando em capa epsilon. Outro sinal de menos lá. Qual outro? Aí tem aquele sinal de menos lá de gato. Esse menos aqui, juntou com esse menos aqui, fica abaixo, e aí agora estamos jogando mais, né, esse termo assim, mais n, gama mi, sigma mini, psi. Nossa, então, o que a gente pode tirar daqui, a gente ficou com essa grandeza aqui, isso aqui. Aqui, claro, a gente pode simplificar isso aqui um pouquinho para a seguinte maneira. Isso aqui é gama mi no meio de gama mi, menos gama mi. Vamos colocar assim, essa combinação aqui. Então, gama mi é gama 0, mas gama 1, então dá 4. 4 por 2 dá 2. Então, isso dá 2 vezes gama mi. Porque gama mi é 4 vezes a identidade. E depois esse termo aqui é menos meio de gama mi. De novo, aqui eu posso usar a relação da álgebra simplífica, né? Isso aqui é menos gama mi mais 2 vezes mi. Então, vai ficar esse menos aqui, vai ficar mais o meio, vai ficar com meio, né? Vai ficar com meio, menos, vai ficar mais o meio, aí gama mi vai dar 4 por 2 dá 2, né? Então, esse aqui eu só fazer menos e menos a mais, né? Então, vai ficar, e aí vai ficar 2 vezes, vai ficar menos meio, esse está meio, 4 por 2 dá 12, vai ficar mais 2 vezes, então tem esse 2 gama mi aqui, ele está aqui, e aqui vai aparecer outro 2 gama mi, com sinal mais, vai ficar 4 gama mi. E depois esse termo aqui é 2 mi, né? E vai bater, vai dar um outro gama mi, vai ficar mais 6 gama mi. Então, isso aqui, né, essa contração aqui, onde está aqui, perdão, isso aqui então vai ficar no final do dia, vai ficar 6 vezes n gama mi. Estou fazendo confusão de isso aqui, peraí aqui. Aqui é o sigma da capa, lambda, dk para epsilon. E aí é seguir, isso. Cara, o que eu fiz? Eu coloquei que não pode colocar isso em cima. Então, a capa, ali no nosso som, não tem índice sobrando aqui, certo, né, João? não, falando nessas manipulações que você porque ali tem menos mi, né? Aí dá. Porque olha só, aqui, só para a gente recapitular, né, que eu mesmo fiz a confusão. Deixa eu apagar isso aqui para ele, vamos fazer aqui, e aí a gente
Os são todos saturados. Mi, capa lambda, só para arrebentar. Então vamos lá. Gama mi, 4. 4 por 2, 2. Então vai ficar 2 vezes gama mi. Esse é o primeiro termo. Agora o segundo termo, esse menos meio aqui. Então, menos meio. E aí agora, eu vou ter gama mi. Então eu vou, antes vou botar esses dois aqui. Vou botar assim, vai ficar menos gama mi. Só usando agora a relação de anticommutação aqui, porque aí esse gama mi bate com esse gama mi mais 2 vezes eta mi. Então, eu vou ter, na verdade, vai ficar 2 gama mi mais meio de esse gama mi está batendo aqui. Já esse pessoal fiz para isso. Está aqui tem esse gama mi, menos gama mi, menos meio de gama mi, menos o meio de gama mi, e aí substituir esse carinha aqui. Menos aqui. E aí de novo esse gama mi, menos gama mi, vai ficar mais outro meio, vai ficar 4, vai ficar então 4 por 2 vai dar 12, mais 2 gama mi. E depois essezinho aqui, menos 2. Esse cara aqui vai ficar 4 menos 2, vai ficar menos, né? Gama mi. Então fica 4 gama mi menos gama mi contraído com si. Então a gente vai ficar com essa contração aqui. Isso aqui vai dar para a gente. Menos vai dar 3 m gama mi psi. Você confere aí, João? Tá? Tá legal, não, isso aí tem uns olhos de início aí, então. Vocês conhecem todas essas álgebras aí na cabeça, para ter esse mestrado, para ter a vez da dissertação. Quem quiser ver todas as relações da dissertação do mestrado do São Paulo, tem na dissertação, tá? Tudo lá no aplicativo. Bom, então a gente chegou a uma relação, deixa eu apagar isso aqui agora, já posso pegar, só para lembrar a definição que eu estou fazendo aqui de R indicação. Então a gente chegou a essa relação aqui, 2i, vamos botar assim, 2i. Sigma capa lambda d capa psi lambda igual a menos 3m gama mi psi mi. Essa condição aqui, lá no caso de massa em massa, é uma condição de gauge. Aqui nós não podemos usar, porque gama mi psi mi é zero, porque eu perdi esse nível de gauge para o termo de massa. O que a gente quer ver se essa condição que era gauge no caso sem massa, ela aparece como condição subsidiária, no caso massivo, como acontece lá com o de Broglie próprio, né? O de Broglie próprio teria ali, que era a condição de gauge para Maxwell, ele aparece como condição, vamos dizer, cinemática, dinâmica, né? Para de Broglie próprio. Então, o que eu fiz aqui? Eu contraí essa equação com o gama mi, né? Por exemplo, vamos fazer uma outra coisa aqui agora. Então, isso vai me dar uma relação aqui. Se eu pegar agora, essa relação aqui saindo da contração da equação de campo, então nós contraímos a equação de campo, então a equação de campo era isso aqui. E aí a gente contraiu ela com o gama mi. Vamos fazer para tirar uma quadra derivada dessa equação de campo. Então vamos retomar agora, para atrapalhar, para retomar essa equação. Essas coisinhas são chatas, mas eu estou fazendo só porque tem pessoas assistindo que têm pouco familiaridade com isso, né? Só algumas pessoas de fora que estão assistindo. Então eu estou colocando detalhe para poder. Eu também, né, professor? Bom, você também. Você não é de fora, é de dentro, mas também. Não, tá certo, você está se produzindo, né? Está sendo ótimo. Não, está legal. Vou fazer a revisão sim. Então, vou tirar esse gama mi para a nossa equação de campo de radical de massiva. Vamos contrair agora para a derivada. dmi. Então eu vou ter dmi rmi. Se eu contrair, vamos lembrar aqui da definição do nosso epsilon mi k lambda gama 5 gama i d capa psi lambda. Então, essa é a definição do nosso E. Se eu jogar aqui uma derivada dmi, a derivada vai bater π. E aí vai ser simétrico mi capa, antissimétrico mi capa. Então, dmi rmi deve ser zero, né? Construção.
certo? Quando bater aqui, né, o DVI sozinho é zero. Agora, aqui nós temos a condição das matrizes porém, né, quando eu bater aqui, demi signo mini, demi. Isso aqui, o que eu posso fazer aqui? Vamos ver. Se a gente pode usar para decompor isso aqui da seguinte maneira: vai ficar demi, a menos do fator meio. Aqui a gente vai ter um gama mi menos gama mi psi mi. Então, quando eu tirar essa derivada aqui, eu vou ter demi gama mi. Se eu fizer aqui o segundo tipo que eu uso, aquela antissimetria, assim, eu vou fazer esse gama mi, como são menos gama mi, mais duas vezes é 1. Então, esse cara aqui, esse 2 aqui vai bater com esse dmi, vai ficar dmi psi, tal, vai dar isso aqui, dmi psi, e aqui a gente vai ter e aí eu vou ter aqui gama mi menos dmi, gama mi, vai ter esse dmi, tá, esse cara aqui está batendo com isso aqui, isso vai dar alguma coisa interessante que esteja aqui para nós, né? E aí a gente tem diretamente, cara, deixa eu ver a gente tem ali gama mi psi, então a gente relacionou. Vai sobrar o quê? Esse aqui vai somar, né? Aí só sobram duas vezes a menos. Porque aqui tem menos, aqui tem menos, então vai ficar mais, né? Aqui é menos, né? Então, quando aqui eu troquei, vai ficar mais. Vai ficar duas vezes gama mi, deixa eu ver só. Aqui vai dar, a derivada continua ali. Eu queria comparar o seguinte, né? Quando a gente tirou o gama mi, a relação, entendeu? A relação eu colocaria com o gama. Então, a gente deu uma relação com gama mi psi mi. Essa relação aqui, né, ela está me dizendo, quer dizer, dmi, de qualquer maneira, vamos pensar assim. Esse termo aí, contraído com a massa não é esse termo esquerdo aqui, só trocando um cabo por mi. Você diz qual termo? Esse aí é aquele que só trocando um cabo por mi. Deixa eu ver. Tem ali, eu acho que não, acho que ele tem razão. Não, porque exatamente isso aqui, ó. Exatamente, se eu fizer essa derivada para cá, ela passa por lá, sigma mi de capa e mi. Exatamente, tá certo. Essa coisa, é só trocar isso que você falou. Chamar o mi de capa e o mi de lambda, né? Esses exercícios aqui são muitos. Então, vamos dizer que eu chamo aqui de capa, lambda. Então, exatamente essa elevação, né? E aquilo ali para mim é 3 vezes trocar. Beleza, nós falamos isso, né? E isso aqui, para nós, pela outra contração, a menos que essa constante vai ficar 3n menos 3n sobre 2i, isso aqui vai me dar alguma coisa que é gama mi. Então, em vez de fazer isso aqui, eu já uso a relação precedente, que vai me dar algo assim, proporcional. Não é que um fator 2i sobre 3n sobre 2i, mas vai dar um gama mi psi mi. Certo? Como isso aqui é zero, então sobra que n de exercício é zero, fica um n2. Então a gente mostrou que gama mi psi mi é zero. Então essa condição, é isso que a gente queria mostrar. Obrigado. Esse a gente queria mostrar. Então, gama psi, né, que é condição de gauge para Arrhenius-Schwinger sem massa, aqui é condição subsidiária para Arrhenius-Schwinger não se sai das equações de campo essa condição. Né? Vamos voltar agora, se a gente então introduzindo isso aqui, vamos voltar naquela condição, que a gente agora pode ver o que vai acontecer com a derivada, né, Arrhenius-Schwinger na equação de campo. Né? Se eu estou mostrando que gama mi psi mi é zero, né, não está certo, é compatível. Se gama mi psi mi é zero, isso aqui também é zero. Então já mostramos isso aqui. E aí, agora, então, isso aqui é igual a zero. Então, como consequência, aqui o quadro está
Quando volta para a posição, isso aqui ficou nisso. E aí ficou isso aqui igual a zero. Então a novidade está que antes era só isso, mas agora ficou isso aqui. Então a gente sabe que sigma capa lambda B capa lambda é igual a zero. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar, isso aqui é gama capa, gama lambda, menos gama lambda, gama capa. Quando tiver gama capa, gama lambda vem para cá direto. Eu vou dar aqui gama lambda e vai bater aqui. Vai dar zero, né? Coloca aquela condição lá, que eu já sei que é zero. Então quando eu abrir esse computador, esse sigma capa lambda, vai ficar gama capa vezes gama lambda. E gama lambda vai bater e vai dar zero. Menos gama lambda, gama capa. Então sobra para nós gama lambda, gama capa, capa, B capa, sobrou isso aqui para nós, está certo. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso usar aqui a anticomutação, que vai ficar menos gama capa, gama lambda. De novo vai dar zero, e vai dar o eta mini. Eta capa, lambda. Então sobrou isso aqui. Mas aí agora, eu vou usar a anticomutação de novo. Gama lambda, gama capa é menos gama capa, gama lambda. Aí o gama lambda bate aqui direto. Gama lambda fica direto em contato com o raio do swing, dá zero. E vai sobrar a métrica eta lambda capa. Vai dar aqui então um D lambda, eta lambda capa, D capa, vai ficar um D lambda. Então, essa condição aqui, olha isso aqui igual a zero. Eu uso, com isso aqui, uso aqui, gama psi é zero. Vou usar isso duas vezes. Uso aqui nessa primeira vez, que vai me dar o gama capa, gama lambda, aí me sobra gama lambda, gama capa. Mas aí eu uso de novo a relação de anticomutação, gama lambda bate aqui, dá outra vez zero, e sobra a métrica que gera isso aqui. Então, daqui, então, sai B psi igual a zero. Então, mesmo com raiz de Schwinger massivo, então, quer dizer, a gente reproduz exatamente o Debroglie próprio. As condições de gauge, a condição de gauge que sai embaixo, ela se repercute no Debroglie próprio como uma condição subsidiária. Aqui, as duas condições de gauge, que eram essas duas aqui, no raiz de Schwinger sem massa, repercutem como condições subsidiárias para o raiz de Schwinger massivo. Certo? Eu queria deixar isso aqui registrado. Então, nós já sabemos, então, escrever eventualmente, né, um gravitinho massivo, partículas de 3 massivo. Claro, a gente pode falar, nós não conhecemos ainda uma partícula elementar de espinho 3 meios, né, partícula elementar. O que a gente conhece são as ressonâncias bariônicas de espinho 3 meios. Mas se a gente quiser escrever, por exemplo, um átomo, né, de espinho 3 meios, a gente pode fazer uma discussão efetiva. A gente imagina que eu estou trabalhando, vamos dizer assim, a distâncias razoavelmente maiores do que o comprimento de onda de ponto do rádio. O rádio é bem pesado, né? O comprimento de onda de ponto dele é pequenininho. Então, a uma distância razoável, já estou vendo ele como uma estrutura fechada. Então, eu posso tratar ele como se fosse uma partícula elementar. Então, essa descrição do campo de raios massivo, ela pode ser aplicada na física quântica, se a gente quiser fazer uma descrição efetiva, né? A partir da energia. Mas nós não conhecemos, né, o candidato que nós temos numa partícula elementar massiva. A previsão que nós temos é a previsão do gravitino que vem da supergravidade. Se a gente escrever, quer dizer, uma partícula elementar, né, quer dizer, realmente elementar, professor Gerardo não nos discute, negando os símbolos, todos têm símbolos, não é? Então, segundo ele, então, a parte mais elementar seria o símbolo. Mas a gente, estamos ainda navegando, né? No início do século XXI, a gente ainda não tem indício de uma partícula freônica. Então, para nós, a partícula, a gente espera que o gravitino seja uma partícula elementar passiva. Né? Em 3 vezes, a massa do gravitino é uma questão discutida na supergravidade, ela está na faixa dos
10 a 2 Hz, como ela pode brincar na faixa do TEV, como também tem mecanismos de quebra de supersemitrivo, gravitino na faixa dos elétron-volts. Então, a massa do gravitino é alguma coisa muito flexível, é muito dependente do modelo. Bom, mas não queremos escrever isso. Então, eu acho que isso fecha uma primeira parte, que é a introdução da massa. Acho que agora a gente pode pensar quais são os acoplamentos de Gauge. Então, nós temos dois acoplamentos de Gauge que o gravitino pode executar. Ele pode se aplicar, primeiro, um acoplamento de Gauge pode ser o eletromagnético. Então, ele pode ter carga massiva, carregada, e aí deixa de ser um término de Majorana, que é agora um término de Tira, e ele pode se acoplar também, numa segunda situação, a própria gravidade. Afinal de contas, o gravitino, né, ele é um campo como qualquer outro campo que tem encaixe. Carrega uma distribuição de massas que vai ser acoplada à gravidade. Então, vamos pegar o primeiro acoplamento que vai ser o acoplamento eletromagnético. Vamos pegar lá a nossa equação de campo, né? Então, nós temos lá o RI, vou botar, pode botar explícito aqui de novo, é o mini da lambda, RI, 5, RI, tá? Gama RI, deixar alguém seguir, gama RI, tá? Mais das inversões, aí, se quiser tirar função de grid aqui, eu sei que você já não lembra mais, você já fez coisa pior. Mas se quiser tirar, então ficou uma tarefa do curso, tirar a função de grid, né? Eu tenho esse operador aqui, todo esse operador mais ele simulando, eu poderia pensar assim, isso aqui. Né? Querer inverter, né? Coisa, tá? Assim, tem dois simulando esse objeto aqui, seria o operador de onda, seria esse O âmbito, o âmbito cilândrico a zero. Se eu inverter esse objeto aqui, eu quero a função de tudo. Né? Não é fácil, não. Não é fácil, não, a gente já sabe. Tarefa. Foi? Eu tentei e falei. Já tentou fazer? Tentei. Ah, você tentei? Aquela minha vanguarda, assim. Então a gente precisa ver isso, não? Então ficou a tarefa. João Paulo já está executando essa tarefa, inverter esse operador. Bom, ele lá usa os projetores, né? Usar os projetores de 3 vezes, de meio. Bom, então pode ser uma coisa que a gente fazer posteriormente, né? Aproveitar o curso e fazer. Bom, então a gente temos essa situação. Deixa eu apagar aqui para poder ficar mais explícito. Bom, acoplamento eletromagnético. Utilizado por variantes. Então a gente tem que fazer o acoplamento mínimo, né? Então vamos ter que V capa lambda vai ser substituído por V capa lambda. Essa derivada aqui não é a derivada covariante, né, de gravitação que a gente, quando a gente fez a grupo de Lorentz local, a gente usava essa derivada aqui com a conexão de spin. Agora essa derivada aqui é a derivada covariante eletromagnética. Então V capa isso vai dar acopado, eu vou esquecer o H acopado, mas se é, ou a constante de acoplamento, e é o valor da eu vou deixar sendo 1, e é, aqui vai ficar a capa vamos ver o que isso aqui significa. Então, vou dar uma circular na equação, né?
Então, agora a gente vai ter essa equação com essa derivada covariante. E aqui não mexe nada para ter derivada. Vamos fazer o seguinte, então, vamos aplicar. Então, supondo que eu já fiz o acoplamento I, está declarado aqui, eu já vou colocar então aqui a derivada covariante. Vai ficar P kappa epsilon. Assim definido. E nós sabemos também, né, a nossa álgebra de derivadas covariantes abelianas, que o comutador de dmi fica sendo F é o field strength prolonged, né, que nós pensamos de lá. Então, se eu pegar essa equação e contrair essa equação com uma derivada aqui tem o dmi significa ali. Então, eu vou pegar dmi e vamos colocar dmi aqui. Aquele dmi, ele não traz nenhuma matriz gama, não traz nada. Ele vai passar pelo gama 5 e pelo gama I, vai bater direto com o d kappa. E aí, quando ele bater direto com o d kappa, ele está contraindo o epsilon I, de kappa. Quando o kappa esteja deslocado, nós transferimos o kappa pelo I, fica mi kappa, mi lambda, dmi d kappa. Vai obrigar a eu pegar o comutador. Então, daqui vai sair uma condição que vai ser a seguinte: vai ficar epsilon. Posso fazer aqui o seguinte, só para ficar mais fácil. Então, vai ficar mi, né? Quero botar aqui mi com kappa. Então, eu vou trocar a ordem aqui, kappa mi, e boto o sinal menos aqui. Então, vai ficar. E aí o dmi vai bater aqui. Vai ficar mi kappa lá de vencimento. Então vai ficar menos epsilon mi kappa. Gama 5. Mi kappa e aí, ao fazer a aplicação da derivada, a segunda derivada covariante, vou produzir o IE, eu esqueci de contar, IE. Menos IE. E aí aqui vai ficar F, gama ni, tá certo? E aí fica um F kappa lambda atuando epsilon, né? Eu botei o dmi de kappa, não F de kappa. F de kappa, e aí si lambda, né? Está tudo certinho, né? O gama 5 fica, o gama ni fica, e aí eu tenho esse F aqui, F de kappa lambda, F de kappa, si lambda. Eu acho que não tem outro jeito. Então, o único índice que eu tenho é o I. Eu só posso contrair com o dmi, que é a epsilon de kappa. Essa condição aqui, então, quando eu atuar aqui, esse gama 5, bom, esse aqui mais, eu posso mais ir para o sigma de vamos ver alguma coisa que possa ser significativa. Aqui nós temos esse F estão sobrando quantos índices? Está sobrando o índice dele. Não, está tudo contraído, né? Está tudo contraído, certo? Do ponto de vista matricial, essa contração seria ideal fazer, para poder formar o F de I. Isso vai me obrigar a ter uma condição sobre o F de I. A F de I, assim, não tem outra coisa que poderia aparecer. Então, assim, eu poderia ter multiplicado o gama 5, essa matriz aqui dá ao quadrado 1, mas aí o gama 5 apareceria aqui. Assim, o gama 5, isso aqui eu posso colocar um epsilon. Assim.
Se eu botar o gama 5, multiplicar aqui por gama 5, multiplicar aqui por gama 5, eu aqui tenho como trazer para cá, de certa forma, um epsilon brilhando para lá para cá. Poderia ser uma coisa a fazer. Aí eu botaria se poderia fatorar esse epsilon, tá certo? Sem gama 5. Eu teria uma condição, mas por isso, como isso fica uma coisa que eu descontraía, uma coisa mais. E aqui está certo. Eu tenho muita formulação que eu posso ter. A única derivada que eu posso tomar aí realmente é um termo. Deixa eu pensar se vale talvez valha a pena pensar aqui uma coisa. A gente usar a equação de outra forma. Vamos pensar o seguinte: se nós pegarmos aqui, lembra que a gente escreve varia de Schrödinger sem massa, assim, eu posso reduzir aquele termo ali, como a gente fez na aula passada, eu posso escrever a equação assim: sigma mi di, a equação livre, si, você quer a equação das formas que eu coloquei no início da aula de hoje, o varia de Schrödinger sem massa. Agora com a massa vai aparecer esse termo aqui, que vai ser mais m, esse termo aqui eu posso transformar para isso, eu posso contrair com a matriz gama, isso vai ficar mais m, e aí eu vou poder botar aqui gama mi, todos os itens vão estar tomados. A ideia é essa: se eu contrair com gama mi, você vai fazer alguma coisa assim. Sigma, essa aqui é a equação de raiz do Schrödinger assim. Quando eu coloco, para eu sair daqui e chegar ali, eu faço uma contração do outro gama. Lá eu estou colocando gama mi, aí eu ficaria uma coisa assim: gama mi, sigma mi, sigma mi, gama mi, sigma. Algo assim. Então, a equação com massa é essa aqui. Então, aí aqui, claro, eu vou botar a derivada covariante, derivada covariante. Então, no meio. Então, eu vou tirar, usando a antissímetria, quer dizer, quando eu colocar aqui a derivada covariante, eu posso escrever essa equação também. Em vez de colocar assim, eu posso colocar duas vezes limite simétrico. Fazendo assim, então vamos escrever a equação de raiz de Schrödinger, não usando aquele epsilon, mas usando direto aquela segunda forma possível, né? Então aqui eu tenho sigma contraído e eu tenho sigma contraído também, né? Beleza. Aqui então eu vou fazer aquela historinha, vou colocar aqui, agora o acoplamento mínimo, então eu vou usar a equação de raiz de Schrödinger desse modo aqui, vou tirar esse 2 aqui, e colocar aqui a derivada covariante. Então a gente pode escrever a equação massiva desse modo. E aí fazer o que eu estava querendo fazer. Vamos jogar aqui uma derivada de mi para poder contrair. Não, peraí. Já está contraído aqui, né? Então eu posso trazer uma derivada covariante de fora. Eu queria aproveitar alguma coisa que tivesse a antissimetria e trazer a derivada covariante de fora. Deixa eu pensar aqui. A terceira forma da equação de Schrödinger com gama, né? A gente tem aquela forma assim: gama, mi kappa, mi, psi kappa. Pode escrever também dessa forma. E aí aqui eu tenho limites à disposição, eu poderia trazer uma derivada covariante para cá. Vamos jogar aqui de novo. Voltar aqui. Às vezes, quando a gente trabalha com a linha de Schrödinger, a equação admite diferentes formas que são equivalentes, é melhor usar uma forma ou outra forma de acordo com o propósito que a gente tem. Aqui, eu estava pensando em usar a forma tradicional de 4 dimensões, que é essa aqui, mas aí a gente teria, eu queria contrair direto com a derivada covariante, mas aí não está dando algo assim, muito imediato, porque eu quero mostrar que tem um vínculo aí que vai destruir um pouco a contagem de graus de liberdade. A gente vai ter condições muito restritivas advindas do acoplamento mínimo. Deixa eu pensar aqui. Aqui eu acho que eu não tenho o que fazer de melhor, porque não sobrou nenhum índice, né, para contração.
Se eu usar, então clicar aqui, olha só. Se a gente usar aqui mi capa, aqui eu posso colocar o dual. Eu posso, a menos do fator 2, né? Porque f mi capa, mi lambda seria o dual, f de lambda, né? Tem o fator meio. Então, isso aqui eu posso colocar um fator 2. Então, vamos pegar essa equação aqui. Aí a gente coloca um fator 2 aqui, tira o epsilon e substitui isso aqui por igual. Né? F de lambda, cada epsilon e capa de lambda. Né? Isso. Então, eu peguei capa para ficar o dual, vai ficar F de lambda. É isso. Sai isso aqui, que é isso. Eu estava querendo buscar uma contração, justamente assim. Então aqui a gente ganha um dual. Mi lambda com esse mi lambda aqui. Gama 5 e gama mi. Né? Eu posso multiplicar agora tudo por gama 5, da identidade aqui, trago esse gama 5 para cá. Né? Só para a gente fazer uma história de curiosidade. Se a massa for zero, basta eu colocar o seguinte, estou colocando, vamos esquecer a constantíssima. O que me daria se a massa é zero? Qual é o vínculo que me daria se a massa é zero? Eu teria esse gama mi, então isso aqui, vamos pensar bem, isso aqui, do ponto de vista do espaço estritorial, a matriz é essa aqui. Então eu tenho uma matriz gama mi, alfa, beta, epsilon e beta. Esse carinha que está aqui, ele é um tensor. Então, ele, vamos dizer, no princípio, ele não tem uma relação com os índices estritoriais. A equação matricial que eu tenho é isso aqui. Estou esquecendo, então, massa zero. Vou botar massa zero para ver só o que acontece na parte cinética. Esquece esse fator aqui. Vamos dizer que eu tivesse isso aqui igual a zero. Se eu não tiver o menos massa, estou colocando no campo, fazendo um teste assim. O campo é carregado, eu coloco o acoplamento mínimo, independentemente da massa. Então, a equação do campo não vai ter a massa. Vou trabalhar com massa zero, mas carregado. E esse fator desaparece, então isso tudo seria igual a zero. Teria isso no caso de massa muda, mas carregado. Então, eu teria essa matriz, eu teria F til, né? No caso, vou botar desse modo, teria gama ni, F til, esse objeto aqui, isso, vamos pensar assim. Esse objeto aqui vai estar se comportando como algo que vai dos índices tenoriais que está aqui dentro. Claro, contraindo isso com isso, né? F til de lambda para cada ni. Quando eu contrair isso aqui, você vai ver que os índices tenoriais estão aqui, mas eu vou juntar isso aqui como se fosse, sei lá, alguma coisa que eu vou chamar de G, mi, né? Alfa, beta. Beta, né? Isso aqui é um vetor coluna. Então, eu vou colocar isso aqui, vai se comportar. Quer dizer, essa equação aqui é o seguinte. Gama I alfa beta, F igual de lambda, psilon. Então, assim, estou trabalhando nesse caso. O que essa equação está acontecendo? Então, essa matriz aqui, né? E aqui o índice beta. Tudo índice beta. Claro que o índice extratorial é esse cara, ele está contraído com esse cara. Então, se nós, né, o que a gente pode fazer aqui, eu poderia multiplicar isso aqui, isso aqui é como se eu tivesse esse vetor aqui, essa equação aqui, gama ni, essas matrizes aqui são inversíveis. Então, se essas matrizes aqui são inversíveis, quem tem que ser zero é esse vetor aqui. Então, eu teria o seguinte, F igual de lambda, psilon, igual a zero. Certo? Eu tenho uma matriz, vetor. Essa matriz aqui, para qualquer linha, essas matrizes são sempre inversíveis, porque as matrizes de Pauli têm quadrado igual a 1 igual a menos 1. Então, ou ela é inversa dela mesma, ou ela o inverso dela é menos ela. Então, essas matrizes são inversíveis, né? Então, eu tenho essa condição aqui igual a zero. E aí, vamos pensar o seguinte: se eu contrair isso aqui com um F, K, Mi, a gente tem essa relação F, K, Mi, contraído com o dual F, K. Essa contração aqui dá menos 1/4 de F igual delta de lambda. Então, essa é uma identidade lá da identidade dos fios crentes de Maxwell, né?
quando eu contraio, né? A identidade é essa aqui. F mini, F dual, mi kappa, menos impacto, igual a mi kappa, F contraído aditivo. Vamos dizer, aquele variante menos um quarto de F aditivo que a gente chama de G. Então, basicamente, isso aqui é aquele variante G, que é o E escalar B. Então, isso aqui é E escalar B. Então, eu tenho que ser menos um quarto do campo eletromagnético, E escalar B, psi kappa igual a zero. Bom, mas se eu tenho um campo, eletromagnético externo, a gente sabe que essa contração E escalar B, para campo livre, né? Isso aqui, quer dizer, se uma onda eletromagnética, ela pode se propagar com E perpendicular a B. No caso da onda eletromagnética livre do vácuo, E escalar B é zero. Mas, em geral, quando a onda eletromagnética não está livre, né, essa grandeza aqui, em geral, é zero. Não é zero, perdão. Eu tenho um campo elétrico, tenho um campo magnético, um campo de fundo. Então, me sobra, isso aqui é diferente de zero, me sobra psi kappa igual a zero. Então, isso está me dando uma inconsistência. Eu estou dizendo que se eu acoplo minimamente o grafitino no campo de massa zero, se eu acoplo o campo de massa zero, né, carregado com o campo eletromagnético, eu chego pelas equações de campo e contrarindo o derivado covariante, eu chego à conclusão que o campo de raiz de Schwinger seria zero. Então, tem uma inconsistência no comprimento mínimo dele sem massa. Se a gente tem a massa, então a gente vai ter uma condição a mais. A gente não vai ter isso diretamente igual a zero. Mas eu vou ter uma condição, se a massa é diferente de zero, pode ficar como tarefa fazer o cálculo algébrico, fica como tarefa. Mas qual é o resultado que a gente tem? A gente vai obter uma relação de vínculo, você vai obter uma condição entre o lado esquerdo, né, que vai dar para a gente vai dar alguma coisa que vai ser uma relação, vai dar uma condição entre a contração F dual, mi kappa, psilânica e o termo de massa. Então, eu vou ter uma condição que vai restringir o número, né, os graus de liberdade, né? Eu vou ter agora uma condição de vínculo entre os campos a mais. Eu quero que o meu campo de raiz de Schwinger massivo, o campo de raiz de Schwinger massivo, ele deve estender 5 graus de liberdade, 3 meios, 4 graus de liberdade, 3 meios, 1 meio, menos 1 meio, menos 2 meios. Então, vai restringir os graus de liberdade dos campos, eletromagnéticos e magnéticos. Então, no caso sem massa, fica muito claro que essa condição é muito drástica. Ela zera o campo de raiz de Schwinger, em geral. Essa grandeza aqui, em geral, não é zero. Mas, no caso em que a massa está presente, eu ganho uma equação um pouquinho mais envolvida. Mas essa equação vai me relacionar, vai me restringir os graus de liberdade, mais do que as equações de campo estão fazendo. Eu ganho um vínculo muito mais forte do que a dinâmica, do que a propagação que está descrita pelas equações de campo. Então, isso mostra que tem um problema no acoplamento eletromagnético mínimo do campo elétrico, de raiz de Schwinger carregado. E aí, essa discussão é bem interessante. Eu trouxe esse paper aqui, tem 2 papers que eu tenho nos arquivos dele. Esse aqui está publicado. O primeiro paper é esse aqui de 97 e esse aqui de 2009. O paper de 97 é o paper dos russos, e ele fala do problema do acoplamento mínimo entre spin 2 carregado e do acoplamento entre spin 2 carregado. Então, e depois, nesse outro artigo, o Corrati com o Gama vão discutir 3 vezes. Então, vou dar essas 2 referências aqui para botar assim, problemas de inconsistência
acoplamento mínimo, acoplamento eletromagnético mínimo. Então, esse paper aqui, vou botar aqui, esse trabalho aqui é bem interessante, bem elétrico, ele fala com eletromagnético, interaction, deve publicar, tá? Eu vou dar o archive dele, que é um archive FPH Então, esse artigo aqui, os autores, eles mostram quais são as inconsistências que tem quando a gente acopla unicamente, né, o eletromagnetismo com o plano de distribuidores. E aí dá a solução, quais são as possíveis soluções, quais são os possíveis acoplamentos não mínimos. Então, ele mostra que necessariamente partículas de distribuidores vão pedir acoplamentos eletromagnéticos não mínimos, né? Porque ele capriva a normalizabilidade, claro, e ao mesmo tempo mostra que só faz sentido com uma teoria intuitiva. Se tem acoplamento não mínimo, realmente é um limite. E depois, então, mais tarde, acho que 2009, o Conrad e o Raman aqui vão construir 3 meios. É esse paper aqui. Está publicado no Physics Review. Então, esse trabalho aqui, esse History do Conrad e do Raman, foi muito interessante, muito bem discutido, né? Ele mostra justamente, ele remostra isso que eu fiz, ele faz isso também, a discussão da inconsistência, e ele propõe os possíveis acoplamentos não mínimos. O trabalho é bem envolvido, assim, mas é bem interessante, é um trabalho muito técnico, né, de álgebra de Clifford, e basicamente ele mostra quais são. Ele mostra que tem 2 famílias de acoplamentos não mínimos que tem que ser produzidos, porque o que ele mostra é aquela relação que nós mostramos que dá o símbolo a zero. Eu acho que ele faz tudo essa rarita Schwinger massiva. Trabalha com rarita Schwinger sem massa, ele não coloca a massa. É até interessante entender como é que depois ele propôs Não. Depois ele faz o caso massivo também.
Ele faz o caso sem massa e o caso com massa. Isso, tá? Bom, e aí ele mostra que usa a causalidade, ele mostra que basicamente, né, a violação tem de causalidade. Ou seja, sinais supraluminais nesse tipo de acoplamento. Então, ele resolve colocando acoplamentos no mínimo. Porém, evitando, quer dizer, se não colocar os acoplamentos no mínimo, tem uma saída. O que se mostrou depois é que, quando você acopla o campo de raiz fluida com a supergravidade, vamos agora rapidamente, tá tempo? Quando a gente acopla o campo de raiz fluida com a supergravidade, e aí depois a gente introduz o acoplamento mínimo, o problema resolvido. Então, uma gravidade de fundo, onde o campo de raiz ao qual o campo de raiz em si acopla, e colocando o campo eletromagnético no problema sanar. Então, isso é também o pessoal usa isso como uma espécie de uma declaração mais convincente para dizer por que é importante a supergravidade, né? Porque ela dá uma base para que o campo de spin pelos meios carregados possa se propagar de forma consistente. Então, essas duas questões aí, eu acho importante, mesmo que ninguém vai estudar isso fundo, né? Mas eu acho importante ter, assim, para conhecimento geral de que spins maiores do que 1, né, 3 vezes 2, têm sérios problemas a serem resolvidos quando se fala de acompanhamento eletromagnético. Não é uma coisa que botou a derivada covariante, você resolve a vida de todo mundo universalmente, não. Você resolve o problema até o spin 1. O spin 1 para cima, outros acoplamentos são necessários. Tá? Pode falar. Esse primeiro artigo é de 2009 também? Não, esse aqui, quando você pegar o archive, o primeiro que está aqui é o ano, 97. Certo? E aqui é o mês, agosto. Tá, obrigada. É que agora o archive é diferente. Você começa pelo número e depois bota a seção, que é FPH, FPH, mas sempre os dois primeiros dígitos são um ano. Eu preparei um negócio aqui que eu escrevi a mão, mas é só porque tem muitas etapas intermediárias, esse aqui, que é o seguinte, eu escrevi, questão de escrever, porque tem umas etapas mais, mas assim, é uma coisa simples, tudo que a gente já viu aqui. Mas agora o acoplamento eletromagnético, nós já o acoplamento eletromagnético, agora vamos falar do acoplamento gravitacional. Professor, oi? Pode falar. O gravitino, ele é uma partícula. Sim, quer dizer, é uma partícula hipotética, isso. Porque ele surge junto com o acoplamento? Quer dizer, ele... Eletromagnético. Não. O campo gravitino não. Ele é simplesmente a partícula correspondente a um campo de spin 3 meios. Tá? Livre, independentemente de ter eletromagnetismo, de ter cargo, não. É uma partícula de spin 3 meios que se propaga mundo afora, se ela existe, né? Uma partícula hipotética, tá? Ligada à gravitação. Tá? Agora, se ela também tem carga, aí o campo eletromagnético é assim. Tá? E o gráfico? O gráfico também, né? Spin 2, partícula neutra, né? De spin 2. Também você pode pensar em partícula de spin 2 carregada, mas o gráfico que foi não se detectou o gráfico, foram detectadas as ondas gravitacionais. Mas assim, se realmente assim, a ideia da partícula quântica gráfica ficar estabelecida, você tem que lembrar do eletromagnetismo, né? Primeiro, o Marx mostrou que a onda eletromagnética, quer dizer, o que é a onda eletromagnética? O fenômeno eletromagnético, né? Depois veio a comprovação experimental, né, de que você tem onda eletromagnética produzida a partir de circuitos, né? Isso foi lá em 1888, por aí mais ou menos, né? O Hertz. Aí, depois, só em 1923, Compton mostra que a radiação eletromagnética pode ser descrita por partículas que são os fótons, né? Nós hoje estamos nessa situação. A gente tem a onda gravitacional, mas ainda não tem uma evidência experimental grave, porque o Compton aí mostra que
você tinha partículas do momento linear. Então, vamos dizer, o quantum, né, de luz, né, o quantum associado à onda eletromagnética, no experimento de Compton fica claro que ele tem momento linear, e aí ele tem um estado de partícula. Com o gráfico, a gente ainda não tem um experimento que mostre, né, e a gente tem um experimento com onda de gravitação, mas ainda no nível ondulatório, não no nível de partícula. Certo? Bom, então agora vamos falar do acoplamento gravitacional. É rápido, não vou tomar muito tempo. Então, de novo, né? Ali a gente colocou uma derivada covariante de gauge para poder acoplar minimamente ao campo eletromagnético. E aqui, quando eu tiver a derivada, vamos dizer assim, o gravitino, né, vai substituir agora pela nossa famosa derivada covariante, né, que é a derivada covariante. Agora, esse deli aqui é a derivada covariante de Lorentz. Né? Então, já não tem mais campo eletromagnético dessa derivada. Então, isso aqui seria deli Lorentz local. A gente vai ter aqui deli si mais meio de ômega mi AB essa é a nossa derivada covariante. E aí, vamos colocar dessa forma, tem que passar, né? Se eu colocar assim, eu vou descrever então o gravitino não mais pelo índice espaço-temporal dele, mas pelo índice de Frey, né? O índice, vamos dizer, o índice psiquiátrico, né? Então, eu vou fazer aquela conversão pelo Fibonacci. Quando a gente define essa derivada covariante de Lorentz, vamos colocar essa derivada covariante de Lorentz, tem que colocar o campo aqui dessa forma. CD. Derivada de Lorentz local e de Filmon. Lembrar que a derivada que a gente vai colocar aqui vai ser essa aqui. Por quê? Então, essa derivada aqui envolve a derivada de aproxima de custo, então ela vai ser o seguinte: dmi. Vamos pensar assim, porque esse campo aqui é o inicial. Vamos colocar assim. Então, esse índice aqui ele vai para a conexão Christoff, vai para a conexão afim. Então, é dmi, si, mi alfa, vou colocar assim, né? Menos lambda, mi, si, lambda, alfa. E aí, o índice alfa ele percebe o Lorentz local, que é o índice de Frey, mais um meio de ômega mi AB. Aí aqui é a matrizes geradores de grupos Lorentz na representação experimental, índice alfa, beta, si, beta. Então, lembrando o seguinte: o campo de raiz, todo o campo, né, como a gente discutiu lá na primeira parte do curso, né, o campo pode ser, os índices vetoriais, eles só fazem sentido no espaço-tempo plano tangente à variedade. Os índices vetoriais, os índices espaço-temporais, eles podem ser trabalhados no próprio espaço-tempo através da conexão afim, ou então eu posso converter índices de espaço-tempo em índices de Frey através do Fibonacci. E aí eu posso definir esse campo nas duas bases, seja na base de coordenadas ou na base do espaço-tempo tangente. Mas o índice de Lorentz, o índice de exponencial, não. Ele só faz sentido no espaço-tempo tangente. Então, ele precisa desses geradores. Né? Aqui eu vou estar usando a
nossa definição daquela derivada mais geral que a gente construiu, que é a derivada de Lorentz local e a derivada que envolve também as transformações gerais. Então, vamos dizer assim, a gente, quando for fazer o acoplamento mínimo do gravitina, com a gravitação, a gente vai fazer esse tipo de acoplamento. Pode separar aqui. E aí, a gente. Então, o que isso está me dizendo? Deixa eu pegar, eu escrevi aqui como eu teria, que tem algumas transformações que são importantes. Então, por exemplo, no Lagrangiano, se colocasse o Lagrangiano, seria o seguinte, né? Menos meio do si, essa mínima está falando, para lembrar também da primeira do início do curso. Né? Nós temos, como eu falei para vocês, nós temos três maneiras de colocar o Lagrangiano de Maria. Isso aqui é geral. Isso aqui, essa forma do Lagrangiano de Maria Schwinger, ela vale para qualquer espaço-tempo. No espaço-tempo quadridimensional, a gente consegue escrever essa matriz aqui como sendo epsilon, esse mi e gama lambda, gama 5, gama lambda. E aí assume aquela forma que nós trabalhamos um pouco hoje. Mas em geral a gente coloca assim, então eu estou colocando assim, né? E aqui nós estamos fazendo derivada, vamos colocar então agora aqui a derivada por variante de gravitação. Estou fazendo um acoplamento mínimo gravitacional. Bom, e aí a gente vai mostrar. Aí a transformação do radículo Schwinger é essa aqui. O que a gente quer mostrar com isso? Quando eu faço o acoplamento gravitacional, eu perco a simetria de radículo Schwinger. A simetria de radículo Schwinger é essa aqui. Delta psi kappa igual a d kappa do parâmetro epsilon, né? Epsilon espinorial. Então, quando aqui era a derivada usual, aqui ficava d rho de mi. E aqui aparecia esse d rho de kappa, a variação. Ou aqui apareceria o d rho de mi. Então, sempre apareceria duas derivadas que computam contraída com algo que é completamente acidental. Quando eu faço a variação, isso aqui vai aparecer dmi epsilon barrado. E aí você vai ter dmi dmi. E quando eu variar esse cara aqui, eu vou ter dmi do d kappa alfa, d kappa epsilon. Também vai ser acidente por cancela. Mas agora eu tenho essa derivada normal. E aqui eu tenho essa derivada covariante, eu já não posso mais invocar essas derivadas comutem, essa derivada que vai bater nas conexões que estão aqui dentro que são constantes. Então, quando a gente acopla minimamente o gravitinho com a gravitação, eu quero a simetria de meio do gravitinho. Então, essa simetria de meio. Então, qual é a solução que a gente acha? Substituir essa derivada também por uma derivada covariante. O gravitino só tem índice espinorial, então ele não tem essa parte do gravitino, parâmetro espinorial, ele é um puro espinor, é um epsilon alfa. Então ele só vai ver a segunda parte da derivada covariante. Então eu posso substituir isso aqui por um d kappa epsilon alfa. E aí sim, esse cara aqui vai ser a derivada d kappa do epsilon alfa mais o meio do ômega AD sigma AD alfa beta epsilon. Então essa derivada agora, ela vai entrar, mas aí de novo, essa derivada aqui não vai essa derivada aqui. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte, o problema todo está aparecendo porque esse parâmetro, quer dizer, eu vou precisar usar essa simetria nessa equação. Então, o dispositivo que eu achei aqui, quer dizer, tem uma série de, vamos dizer assim, pequenas passagens de matriz gama que a gente acha aqui, mas no final, eu acho o seguinte, que a variação do Lagrangiano, então, vamos colocar, colocando-se realizando-se a transformação.
Agora vamos dizer assim, vamos ter covariantizada, né? Covariantizada no sentido de quê? Covariantizada no sentido do Lorentz local, essa transformação de Gauge agora. Delta, kappa, epsilon. E relembrando que aí a gente vai produzir comutadores também. Relembrando a álgebra das derivadas covariantes. A gente tinha estudado lá no início. Relacionando com a torção e com a curvatura, né? A gente chega ao seguinte. A gente chega com o lagrangiano, a variação do lagrangiano deveria ser zero, né? Porque antes era zero, essa simetria de Harita-Schwinger é uma simetria de Gauge, né? Então a gente vai ter variação do L, né? Variação de Gauge. Vamos fazer a variação de Gauge. O campo de Harita-Schwinger agora com a transformação de Gauge covariantizada me dá no final do dia isso aqui. Isso que vem de lá, delta C, gama C. Isso aqui multiplicando então é LA. Muito bem, o que você está me dizendo? Eu reconstruo a invariância C, isso aqui o que é? Isso aqui é a equação de Einstein do vácuo. Se o gravitino está presente, ele é energia-momento. Então, se eu usar, isso é zero, então beleza, eu reconstituí a invariância. Por quê? Porque eu provei isso aqui na equação de Einstein. A equação de Einstein é igual a zero, a equação de Einstein é igual a zero no vácuo. Então, se o campo gravitacional ele for no campo de fundo, ou seja, eu estou ignorando aquilo que a gente chama de Becker e Einstein, porque, vamos dizer, o gravitino, quando você joga ele no vácuo. No momento que ele entra no espaço vazio, que seria zero, ele traz uma tensão de energia-momento. Então ele modifica as equações de Marx, vai ter uma fonte. As equações de Einstein agora não vão ser mais no vácuo, elas vão ter uma fonte. Quem é a fonte? A tensão de energia-momento do gravitino, Harita-Schwinger. Então, aqui eu tenho a seguinte, essa simetria só é válida se o campo de Harita-Schwinger ele tiver a sua Becker e Einstein ignorada, ou seja, o campo de Harita-Schwinger chega, mas ele não tem, vamos dizer assim, densidade de energia em momento suficiente para alterar as equações de Einstein no vácuo. Então, é como se as equações de Einstein ficassem no vácuo e o campo de Harita-Schwinger é a perturbação que se propaga. Isso faz sentido se nós considerarmos, então, a gravitação como um background. Então, quer dizer, o campo de gravitação, né, a gravitação, se ela é um background, qual é o papel do background? O papel do background é justamente esse, é ter um objeto passando por ali sem alterar a dinâmica desse background, porque tem uma interação do fundo com o ponto que está sendo estudado nesse fundo. Se eu ignorar que esse fundo, que essa perturbação que está se propagando, ela não altera o fundo, então tudo bem, eu mantenho um fundo estático, imutável, que não recebe nenhum efeito daquilo que está se propagando. Então, essa vamos dizer assim, é a ideia adotada quando a gente fala de um campo de fundo, background. É que o background ele fica fixo, ele é dado e o objeto se propaga sem alterá-lo. Então, quer dizer, nesse caso, se a gravitação for associada a um campo de fundo, né, então essa simetria da ação de Harita-Schwinger permanece, mas aí é muito restritivo. Então, qual é a solução? A solução que se encontrou foi justamente a supergravidade. Na supergravidade, a gente tem o campo de Harita-Schwinger se propagando, alterando as equações de Einstein. Então, o campo de Einstein, o campo de gravitação deixa de ser background e passa a ser um campo dinâmico que interage com o campo de Harita-Schwinger. Então, só para mostrar, a gente não está muito longe, né?
a ação do lagrangiano da supergravidade simples é essa aqui. Simplesmente ela traz a interação do radículo Schrödinger com o campo de gravitação de uma forma completamente dinâmica. Então, a ideia seria, então, vou colocar a interação plena, essa interação plena do radículo Schrödinger com a gravitação é realizada através da supergravidade. Vou colocar aqui o lagrangiano simples da supergravidade é igual a 1 supergravidade simples é igual a 1. Então nós vamos ter Einstein-Hilbert, determinante da Fibari, e aqui capa, né, a constante de gravitação, a constante de Hilbert, no fundo é a constante de Planck, não, a constante de gravitação. O comprimento de Planck com a massa desse K aqui, na verdade, é então, esse K aqui pedindo assim de massa a menos 1 faz o papel do comprimento de ponto e a constante de gravitação. Como nós vamos lembrar lá do nosso curso, o escalar de curvatura, que depende da Fibari e das conexões distintas. Então, Lagrangiano de Einstein-Hilbert. Agora, Lagrangiano de radículo Schrödinger, menos 1,5. E aí vamos colocar aqui barrado. Eu vou colocar aqui a forma que vai mais dimensões, digamos mi kappa, di kappa. Depois, vamos lembrar que algo que a gente falou aqui no curso. O campo de gravitação, né, não bate os seus graus de liberdade, vamos dizer, off-shell, com o gravitino. Nós tínhamos mostrado aqui no curso, na aula precedente, que o gravitino off-shell ele tem 12 graus de liberdade. E o graviton off-shell, tem 6 graus de liberdade. Claro, que on-shell esse tem 2 e esse tem 2. Mas off-shell, o gravitino tem 12 graus de liberdade e o graviton 6. Então, a gente precisa completar o múltiplo bosônico colocando 6 campos auxiliares. E aí por isso vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui o termo que é determinante da Fibari, esse fator aqui menos um terço, e aí que aparece um escalar ao quadrado mais um pseudo-escalar ao quadrado. Tipo verso mínimo. Parece os campos auxiliares. Então, aqui, 1 grau de liberdade, outro eu preciso de 6 graus de liberdade para poder fazer 12 a 12. Né? O gráfico tem 6 off-shell, esse aqui tem 12. Então, já dei 2 aqui, ST. Aí aparece aqui também o campo vetorial, que não é campo de Gauge, é um campo vetorial, 4 componentes, então tem 4 componentes, 5 e 6. Então, essas 6 formam as 12 componentes bosônicos que batem com as 12 componentes fermiônicos off-shell. Então, depois, bom, acho que é só isso, né? Isso. Então, com isso aí, bom, agora, claro, tem essa derivada covariante aqui, a gente sabe, essa derivada covariante é a derivada completa que vai ter. Só. E aí vai ser o seguinte, lembrar que essa derivada aqui, ela vai ser a derivada usual. Aí tem o Stoffel, e depois tem mais um meio, o ômega aqui, sigma D,
questão de spin tradicional, canônico, que só depende da fibra, é como se fosse um choque, que só depende da métrica, dos derivados da métrica, da inversa da métrica, mas vai aparecer agora. Como eu tenho fé, vai aparecer a torção. Então, como nós já tínhamos falado aqui no curso, né, a gente tinha mostrado que a torção, ela, no caso de acoplamento fermiônico, primeira, a trileve, ela não é dinâmica, ela pode ser eliminada, e aí a gente tem uma conexão de spin, tem a contorção. Lembrar lá da definição de contorção. Então, essa contorção aqui, ela vai depender da fibra, claro, vai depender também dos técnicos, né? Como bem lembrar, mas assim, essa contorção aqui, ela vai ser basicamente, vão ser lineares fermiônicos. Ela vai ter alguma coisa como K2, ela vai ser dessa forma, ela vai ter a constante. Por que ela vai ser a constante ao contrário? Porque quando eu pego vem da contorção, são combinações da torção. O que é a torção? A torção são lineares fermiônicos. Os lineares fermiônicos que vão aparecer aqui vão ser basicamente isso aqui, psi barrado. Aí aqui vai aparecer a matriz gama A, que varia do Schmidt do psi B, cada é antissimétrica em KD, então KD é de psi barrado, gama D, psi A. E depois eu tenho o tempo que vai ser mais psi A barrado. Então, isso aqui é a contribuição, né, que vem da torção. Então, e aí a gente observa que, ó, aqui eu já tenho algo que é quadrático inverno. Perdão, né? Ação. Eu já tenho algo que é quadrático inverno. Ali no swing. Quando a contorção entrar aqui, na derivada da variante, ela vai aparecer sobre essa forma, eu vou ter termos quádruplos. Então, eu vou ter termos que vão ser psi barrado, psi, da ação, e esses que vão estar dentro da derivada da variante, psi barrado, psi. Esse cara aqui tem dimensão 3 meios, né? Então, 3 meios, né? Então, a gente vai, e aí aqui, esse cara aqui tem dimensão massa menos 1, então aqui é massa menos 2, aqui tem 3 meios dá 3, aqui dá 3, aqui dá 3, 6 menos 2, 4, a dimensão correta do lagrangiano. Que vão aparecer termos 4 exponenciais, são 3 meios, dimensão 6, e aqui menos 2, 4. Então, agora, nós temos uma gravitação que não é mais um campo de fundo. A gravitação, ela está recebendo, né, contribuição de um tensor de energia momento advindo do gravitino. Então, a supergravidade, ela resolve esse problema. Claro, eu não estou contando as transformações aqui, mas com as transformações do gravitino, delta, aí esse delta do psi, vai ser a derivada da covariante de Lorentz atuando no psi, isso aqui vai cair variante. Então, claro, tem que dar transformação também do S, do B, que eu não estou dando aqui. Mas esse lagrangiano aqui, Korschel, é o lagrangiano da supergravidade mais simples que tem. Ela introduz os campos auxiliares com 6 graus de liberdade que se juntam ao grávido, que tem 6 graus de liberdade off-shell, e dá os 12 graus de liberdade off-shell com a linha de swing. Quando eu estou on-shell, todo mundo aqui é 0, e aí aqui eu tenho 2 graus de liberdade, 2 graus de liberdade. Mas aí as transformações de supersimetria deixam de ser lineares. Mas eu só queria chamar a atenção para isso. Então, o campo de raiz de Schwinger, ele é interessante, como o campo de Gauge, né? Ele é interessante porque ele está o tempo todo forçando a chegada da gravitação. Ele não se sustenta sem gravitação. Então, seja no caso do acoplamento eletromagnético, como a gente falou, o problema da causalidade que está aqui no paper do Torrat, né? Ele só é resolvido em presença de supergravidade. Aí sim, o acoplamento eletromagnético mínimo, ele tem sentido. E quando eu coloco, quero estudar a simetria, por que a simetria de Harita-Schwinger é importante? Porque ela que desacopla os spins meios indesejados. Então, toda a questão que nós discutimos aqui foi que quando a gente fixa o gauge, gama possível a zero, como consequência do gauge possível a zero, eu estou matando um spin meio e outro spin meio. Aí sobram só os spins meios. No momento que essa simetria é quebrada, eu começo a deixar os spins meios escuros passarem. E aí, isso só é bloqueado, eles só são travados por causa da supergravidade. Então a supergravidade resolve todos os problemas que o campo de Harita-Schwinger, certo? Então só fica esse detalhe, se alguém chegar e dizer isso não faz sentido, não sei o que, isso. Tudo bem.
nós temos uma defesa, né, da supersimetria, que é a supersimetria, no fundo, a defesa mais, assim, não estou querendo convencer vocês não, mas eu estou dando o meu argumento. A defesa mais convincente que eu vejo da supersimetria é que a supersimetria, no fundo, ela é uma supersimetria que tutela a simetria de Lorentz. A simetria de Lorentz nos confia, né? Bem, ela pode ser quebrada na escala de Planck, mas assim, no nosso mundo, né, até as energias típicas da unificação, até 10 a 16 GeV, a gente espera que a simetria de Lorentz seja elevada, mas a gente sabe que no nosso mundo é elevado. E aí, quem está por trás da simetria de Lorentz é a supersimetria. A supersimetria, ela se compõe para formar a simetria de Lorentz. E aí, a supergravidade, ela aparece para resolver um problema que é característico de campos de spin 3 meios, que é o campo legítimo que a simetria de Lorentz dá. Então, a simetria relativista diz: podem existir campos de spin 3 meios. A relatividade não apresenta nenhuma inconsistência para gerar um campo de spin 3 meios. Agora, quando a gente vai descrever esses campos de spin 3 meios pela nossa formulação de teoria quântica de campos, os problemas aparecem. Agora, na teoria de cordas, o spin 3 meios não é problemático. Na teoria de cordas, em 10 dimensões, é a única, vamos dizer, formulação presente que nós temos para poder descrever partículas de spin maior do que 2 em interação. Teoria quântica de campos, né, ela só nos garante spin menor ou igual a 2. Se eu quiser considerar partículas de spin menor ou igual a 2 em interação, aí a teoria quântica de campos resolve. Mas se eu tiver partícula de spin maior do que 2, 5D, 3, por exemplo, né? E quiser colocar essas partículas em livre, tudo bem, não tem problema. Mas se eu quiser colocar em interação, aí a teoria quântica de campos falha. Quem resolve o problema aqui são as teorias de campos. Então, acho que também isso é um ponto importante para, assim, argumentar em favor da teoria de cordas. Tudo bem que tem 10 dimensões, mas aí você faz a redução dimensional. Mas assim, não é dizer que campos de spin maior do que 2 não podem interagir porque tem interação inconsistente. Isso se eu fixar na teoria quântica de campos, onde eu considero que as partículas são multiformes. Mas se a gente começar a deixar que as partículas tenham, vamos dizer assim, uma espécie de uma extensão unidimensional, aí a gente já resolve o problema dos sistemas mais amplos, certo? Então tá, eu acho que por aqui, agora, com o João Paulo aí depois, a gente vai trabalhar, quando você tiver tempo, tiver acabado esses projetos envolvidos, vou ver se a gente consegue discutir aquela questão de você tirar, acoplar o gráfico no spin 3 vezes, a gente integrar no spin 3 vezes, como você está observando, é quadrático. E aí a gente ganha uma teoria efetiva para gráficos, né? É como se fosse o Euler-Heisenberg está sobre o pode ser uma coisa que a gente faz ajustar. Então, acho que é isso aí, pessoal. Só finalizando, né? Acho que agora a gente pode, o curso continua com o Giovanni, né? E eventualmente depois eu vou querer fazer uma parte quando o Giovanni acabar. Eu acho que ele vai precisar de umas 3 ou 4 aulas a mais, né? Entrando em dezembro, eu posso fazer algumas aulas que até o Dória estava querendo sobre trabalhar melhor as identidades de Slavnov e Taylor, seguindo a formulação do próprio Slavnov, que eu acho que é uma formulação muito clara de o que está acontecendo com os campos de Gauss, com os campos de Gay, e aí a questão da renormalizabilidade eu acho que fica bem clara. Bom, então é isso aí, a gente pode parar por aqui hoje, então, obrigado aí, tá?